Então vamos assim, bondosos irmãos. Já sorteou, Gracinha? Já. Elevando os nossos pensamentos em Jesus, agradecendo ao Pai Celestial de infinito amor e bondade, por mais um dia, pela felicidade de nos reencontrarmos nessa casa de oração e de caridade. Felizes pelas bênçãos que recebemos da diretoria espiritual e dos nossos divinos benfeitores, que comungam da vontade e do pensamento do nosso divino e amado Mestre Jesus. E nós lhe suplicamos pela misericórdia, pela compaixão e pelas graças, nos sentindo envolvidos nessa energia de amor e de fraternidade, tendo a certeza absoluta de que seremos todos abençoados, que as mãos estendidas de Jesus possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos, energias salutares, revigoradoras, balsamizando as nossas chagas morais e espirituais, proporcionando-nos força e coragem para prosseguirmos no caminho do bem, esforçando-nos para que amanhã sejamos melhores do que hoje. E desta maneira, com os nossos pensamentos elevados, em profunda reflexão e agradecimento, abrimos os nossos corações para dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Estamos fazendo sempre uma conduta atrasada. Bom, nós estamos aqui hoje nessa casa de oração e de caridade, graças a Deus. Número 1 e 2. E neste momento, ou nestes momentos, nos vem à mente da imensidão que nós encontramos quando nós pensamos no nosso planeta, quando nós pensamos em outros mundos, quando nós pensamos que até há poucos anos atrás nós imaginávamos que apenas o planeta Terra fosse habitado. Acredito que as pessoas que têm uma tradição religiosa na Igreja Católica me entendam que não é nenhuma crítica. Até há pouco tempo atrás nós acreditávamos que somente a Terra fosse habitada. E quando nós ouvíamos dizer que outros lugares, que outros planetas poderiam também, tal qual a Terra, ter uma vida inteligente, nós, pelos nossos princípios, por aquilo que nós compreendíamos desde o momento em que nós nascêramos até nós terminarmos mais ou menos a 8ª série, nós imaginávamos que nada poderia haver além da Terra de uma vida inteligente. Alguns anos atrás, o astrônomo norte-americano Carl Sagan
resolveu virar uma sonda que estava saindo do campo magnético gravitacional de Júpiter, pensou e pediu que as autoridades americanas voltassem aquela sonda para a Terra. Então, é como se nós estivéssemos aqui na rua Oswaldo Cruz e fôssemos em direção à rua São Paulo e não voltássemos para trás. Mas quando nós estivéssemos chegando, digamos, lá próximo da Kennedy, resolvêssemos olhar para trás. E quando eles voltaram, aquela sonda que estava saindo do campo magnético gravitacional de Júpiter, e olharam para a Terra, viram um pontinho assim, ó. 3 e 4. Uma faixa de luminosidade solar e aquele pontinho mais ou menos, não arredondado, mas mais ou menos quadrado, que aparece na imagem. Então nós víramos a Terra pela primeira vez, olhando do espaço, de uma grande distância, nós víramos a Terra pela primeira vez. Então, e qual é a diferença que existe quando nós observamos a imagem realizada pela sonda da Terra e quando nós olhamos para a imensidão infinita, quando nós vemos aqueles pontinhos de luz bem distante, que mal é perceptível aos nossos olhos, falando nossos olhos físicos, sem nenhum artefato, assim, como nós não estivéssemos usando um telescópio. Então nós observamos a olho nu aqueles pontinhos de luz bem distante. É claro que as pessoas que não saem de São Paulo, São Caetano, não conhecem isso. Mas quando nós encontramos nas cidades do interior, nas noites de primavera, que são bem claras, nós percebemos alguns pontinhos bem distantes, quase que apagando, aquele piscadinho bem suave. E nós imaginamos, será que as estrelas foram elaboradas, construídas, criadas, apenas para que nós pudéssemos admirar tanta beleza nessas noites? Provavelmente não. O Pai Celestial deve ter, com certeza, um propósito extremamente profundo e inteligente para proporcionar-nos esta beleza. E quando nós deixamos uma cidade como São Paulo, que está sempre envolvida por nuvens escuras, onde tem sempre uma poluição muito grande de fuligem por sobre a área da cidade, e nós morando aqui dentro, por mais que queiramos ver essas estrelas, nós não conseguimos, mas vemos com muita clareza a lua em noite de lua cheia ou de lua nova. E nós observamos aquela beleza que nós não sabemos por que tudo aquilo existe. Mas evidentemente que quem criou tudo isso sabe por que tudo isso existe. E fazendo um retrospecto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Embora as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre e Senhor, elas nos oferecem um pouco mais de esclarecimento segundo as suas palavras. Quando Ele nos diz: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Porque eu me vou, e quando eu retornar, eu vos retomarei para mim, para que onde eu estiver, vós lá estareis também. Isso nos dá uma orientação, uma certeza absoluta, que existem inúmeras
incontáveis moradas do Pai Celestial, onde essas moradas são habitadas por aqueles que são considerados seus filhos. Mesmo que não sejamos assim muito obedientes e de uma certa maneira rebelde às suas leis, nós também somos filhos de Deus. Somos rebeldes porque não fazemos a sua vontade. Somos rebeldes porque nós nós não respeitamos essas leis. Nós agredimos essas leis. Mas, evidentemente que numa família imensa, todos os filhos, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, se forem numerosos, todos são diferentes uns dos outros. Então existem aqueles irmãos que fazem a vontade do Pai, e aqueles que não fazem. E aqueles que não fazem são infratores das suas leis, ou rebeldes quanto à sua vontade. Mas quando nós falamos em moradas, nos vem à mente que essas moradas são apenas moradas físicas. Ou seja, como nós queremos uma morada para nós, queremos ter um lar, nós também imaginamos que as moradas de Deus também são físicas para espíritos que se encontram num estágio de reencarnados, numa experiência como reencarnados. Mas verdadeiramente isso acontece, porém existe uma outra maneira ou outras maneiras de nós observarmos quanto a essas moradas. Eu vi no WhatsApp esses dias grupos espíritas. Alguém colocou um vídeo de uma moça falando que não é necessário que estejamos desencarnados para irmos para o céu, e que não é necessário que nós estejamos desencarnados para nos encontrarmos no umbral. E tudo isso faz um sentido muito profundo, porque além das moradas físicas, existem as moradas também extrafísicas, ou seja, abstratas, do mundo invisível. E assim, dentro das nossas moradas físicas, é aquilo que nós conhecemos e que temos nas nossas memórias. Mas o nosso estado de espírito permite-nos reencontrarmos-nos em moradas emocionais, moradas abstratas, tal qual aquelas que nós imaginamos que teríamos se nós estivéssemos desencarnados. Então, se eu me encontro com extrema dificuldade com a minha família, se eu me encontro em extrema dificuldade com o meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, com as minhas dificuldades financeiras e emocionais extremamente abaladas, ora, eu percebo que eu não estou sendo feliz, eu percebo que eu estou sofrendo alguma pressão, eu compreendo que 6 e 7. mal consigo raciocinar, e desta forma é como se eu estivesse vivendo numa região umbralina, de dores, de sofrimento, de tensão, porque não consigo adequar-me em mim mesmo e colocando-me numa condição emocional diferente. É um deslocamento, mas não é um deslocamento físico em si, é um deslocamento emocional, é um deslocamento que nós recebemos, porque onde estiver o nosso pensamento é onde nós nos encontramos. E se eu tiver neste momento imaginando que alguém me persegue, que alguém me busca, que eu tenho que sair correndo, que eu tenho que sair fugindo,
E quando eu paro para descansar, o meu pensamento continua. E o espírito se encontra onde se encontra o seu pensamento. E as preocupações que eu tenho no meu dia a dia, que me deixam abalado emocionalmente, é nesse estágio em que eu me encontro. Então, se eu me encontro abalado, perseguido, se eu me coloco na condição de fugitivo, de enfermo, de qualquer coisa semelhante, eu me encontro, digamos, numa região vibracional equivalente àquilo que eu estou pensando e àquilo que eu estou sentindo. Eu estou sendo claro? E desta forma, é como se eu estivesse no umbral. Em outras palavras, a minha vida está um inferno. A minha vida está um inferno. Então é nesse local que eu me encontro nesses momentos. Por isso, se faz necessário que nós recorramos às nossas preces, às nossas orações. Se faz necessário que tenhamos responsabilidade com os nossos compromissos, para que não nos sintamos onde o César disse, que não nos encontramos numa região do umbral. Como eu gosto de brincar aqui na Casa Espírita falando sobre isso, é que quando nós estamos no umbral, nós até podemos dizer que estamos num pequeno estágio de felicidade, ou se não estivermos nesse estágio de felicidade, também não nos encontramos num estágio de infelicidade. Por quê? Ora, porque quando nós pensamos que um umbral é o fundo do poço, às vezes não é. Às vezes tem um 2 brau, um 3 brau, um 4 brau. E tem, viu, gente? E desta forma, nós estaremos indo para este lugar, porque nós estamos aqui fugindo, recuado, afastando, e nem percebemos que o poço é muito mais fundo. Quando eu falo no poço, eu lembro de uma história que aconteceu com Chico Xavier, que não tem nada a ver com isso, mas que é de muito bom saber do que eu vou contar. Não vai fazer nenhum de nós ficar mais rico, não vai fazer com que nós tenhamos uma gargalhada, mas uma certa época, lá próximo de Uberaba, o Chico estava andando com pessoas próximos de alguns terrenos baldios, e havia um garoto, filho de uma daquelas pessoas que o acompanhavam para que eles fossem fazer um culto, uma oração numa casa, numa determinada casa, na periferia de Uberaba. E esse garoto, que estava visivelmente perturbado, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, caiu dentro de um poço, uma cisterna velha. E claro que se caiu alguém lá e esse cara está com o Chico Xavier, no outro dia a mídia, a imprensa vai dar notícia, principalmente os adversários do Espiritismo. E eles foram lá e olharam, o menino não havia se machucado. Ainda existia no fundo do poço um resto de lama, que quando ele cai lá dentro, ele cai de pé e afunda naquela lama. A lama veio até na cintura dele, ou seja, amortizou a queda, amortizou o impacto da queda, porque quando ele bateu na lama, a lama tinha uma textura diferente, bateu e foi afundando. E uma pessoa, como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? O que que acontece? Alguém falou, eu tenho uma corda no meu carro, eu tenho uma corda. E o cara saiu correndo, foi lá no carro dele, pegou a corda e jogou. O garoto segurou na corda, puxaram e tiraram o garoto lá de dentro. Mas, no dia seguinte, aquele cara da corda, que não ficou contente com aquela situação, voltou lá no poço com aquela mesma corda e viu que a corda era curta, que ela não chegava no fundo do poço. 8 e 9. Deixa aqui. Compreenderam? Ou seja, se o poço tivesse 5 metros de profundidade, a corda só dava uns 3, 3,5. Digamos assim, estou fazendo uma comparação só para fazer uma figura para nós mentalizarmos.
E esse cara pensa, mas como é que eu usei essa corda aqui ontem e o garoto pegou ela lá no fundo e eu puxei e o garoto está debaixo? Se a corda era curta, que ela não ia até o final do poço. O que aconteceu, na opinião de vocês? Chico Xavier estava protegendo o garoto. Ele tinha uma mediunidade muito aflorada, de efeito físico. Ele plasmou o restante da corda. Parte da corda era física e parte da corda era abstrata, magnética, plasmada pela sua vontade através da sua mediunidade. Puxaram o garoto e no outro dia viram que a corda era curta e que não dava conta de chegar até onde o garoto estava. Essa é uma das mediunidades desse grande benfeitor da humanidade que nos deixou. Milagre não existe, né? Isso é um fenômeno mediúnico explicado. Milagre é só quando não tem explicação. E tudo que acontece tem. Segundo a igreja... Pegou na ponta da parva, segura meu pé aí. segundo a igreja, pelo que o senhor está dizendo, segundo a igreja católica, milagre é o que não tem explicação. Quando vai canonizar alguém, atribui-se àquele que será canonizado 3 fatos que não podem ser explicados. A igreja não sabe explicar, mas o Espiritismo sabe. Então, verdadeiramente, milagre não existe. Até nós gostaríamos de que existisse, para que nós pudéssemos, de uma certa forma, nos sentirmos assim valorizados, sabendo que nós recebemos uma graça, recebemos um milagre. Mas o milagre não existe. Ninguém faz milagre. Nem Deus, nem Jesus. Não por falta de capacidade, de autoridade, não por falta disso. É porque é uma lei elaborada por Deus essa situação. E desta forma, nós compreendemos que quando nós nos sentimos demasiadamente fragilizados emocionalmente, que nós nos sentimos em espírito lá nas trevas, é porque verdadeiramente não estamos lá. Então não tem nada que dá certo para nós. Nós nos ficamos enfermizados. O nosso cachorro favorito morre. A escada quebra os degraus, nós caímos lá de cima, quebramos a perna. Acontece um punhado de coisas que nós não imaginávamos que acontecesse, porque neste momento nós nos colocamos numa situação que, pela falta de raciocínio, nós não temos condições de planejarmos, mentalizarmos aquele entorno, daquele momento que nós estamos vivendo, e não estando planejado, nós temos algumas fatalidades extras. Mas quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus, que nós fazemos uma prece, fazemos uma oração, e colocamos nessa oração as nossas profundas rogativas ao Pai Celestial com extrema humildade, e quando o coração que pede é um coração sincero, a graça vem de imediato. Quando eu falo graça, não é aquela que estava vendendo aqui os bilhetes. Mas não chama que ela vem. E não é aquela que eu estou falando, eu estou falando a graça divina. E então, as inúmeras moradas que o Pai Celestial oferece-nos, não é apenas quando nós pensamos no mundo físico, mas sim quando nós nos encontramos num estágio de espiritualidade, onde os nossos sentimentos colocam-nos justamente tal qual as nossas vibrações mentais nos permitem. E às vezes nós imaginamos que nada disso tem valor. O que vale é o pensamento. Nós estamos pensando algumas coisas. Não estamos falando que um dia, quando nós tivermos a felicidade de conquistarmos neste mundo a felicidade, ou próximo disso, nós não estaremos mais reencarnando na Terra. As pessoas nos dizem que a Terra é um planeta de sofredores, um planeta de provas e expiações. É verdade,
Porque o ser que aqui habita, que aqui mora, tem coisas para provar e tem penas para expiar. Por esse motivo, a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas, quando nós nos sentirmos felizes, quando nós tivermos oportunidade de morarmos, de mudarmos de um local menos feliz para um mais feliz, um bairro mais bonito, mais urbanizado, uma cidade melhor do que aquela que nós estamos morando, que as nossas condições financeiras nos permitem, neste caso as nossas condições espirituais é o nosso recurso, que nos dará a oportunidade. Nós vemos pela televisão, e às vezes já visitáramos esses lugares, quando nós vemos as comunidades do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, e nós observamos o sofrimento daquelas pessoas, com esgoto a céu aberto, um odor desagradável, pessoas que às vezes não trazem consigo a bondade, mas trazem a violência. Não estamos dizendo que as pessoas que vivem nessas comunidades são assim, é que existe um número maior de pessoas querendo tirar vantagem daquela situação do que aquelas que não tiram. Então, se Terra é um planeta de provas e expiações, é porque ainda o mal prevalece sobre o bem. Porque quando nós nos encontrarmos num mundo de regeneração, um mundo de regenerados, é onde o bem se prevalecerá sobre o mal. Nós observamos que nós estamos num final de época. Nós estamos no final de um estágio de provas e expiações para um estágio de regeneração. Estamos nesse período de transição, mas ainda não nos encontramos com os dois pés num mundo regenerado ou em regeneração. Fica com Deus. E desta forma, assim sendo, ainda o mal prevalece sobre o bem. A agressividade, a ira, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo ainda prevalece sobre a fé, sobre a bondade, sobre a benevolência, sobre a prática constante da caridade. Então, por esse motivo, nós nos encontramos nesse mundo físico que passa por esse estágio. Mas quando nós nos melhorarmos, e o Pai Celestial permitir que ainda tenhamos condições de continuarmos morando aqui, nós estaremos morando, mas está havendo um grande expurgo de espíritos que estão deixando a Terra e indo para planetas menos evoluídos, tal qual a Terra era há 10, 15, 20 mil anos atrás. E o que é que nós faremos lá? Ora, nós faremos lá o mesmo que outros espíritos fizeram quando deixaram seus planetas e vieram morar na Terra. E um exemplo do que nós estamos citando para os nossos irmãos que já leram Exilados da Capela, é um livro que orienta-nos a respeito disso. Então eu perguntaria aos irmãos, quem gostaria de morar numa outra casa que não seja a Terra? Ninguém. Então, nós estamos aqui no meio da comunidade e ninguém quer sair dela. Nós estamos aqui com esgoto a céu aberto, nós estamos aqui sem saneamento básico, mas não queremos sair daqui. Não conhece o outro. 15, 16. E desta maneira, quando nós nos melhorarmos, quando nós pensarmos em fazer o bem e fizermos verdadeiramente o bem em quase todos os momentos das nossas vidas, quando nós percebermos que o próximo é a nossa prioridade, ao invés de nós mesmos sermos essa prioridade, certamente a providência divina permitirá que tenhamos condições de mudarmos a nossa moradia. E assim aconteceu com um espírito que todos nós conhecemos pelo nome, que desencarnou no 11 de abril de 1900, olha, já tem tanto tempo, hein? Ficou louco. Que é o doutor
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desencarnado no dia 11 de abril de 1900. Quando ele chegou em espírito no mundo espiritual, ele foi acordado por uma pessoa que era de extremo carinho dele, porque havia participado de outras reencarnações com ele. Então a Celina, como se estivesse tocando-lhe o ombro, lhe disse: acorda, Bezerra, acorda. Oi, Celina, minha filha, é você que está aqui? Sim, Bezerra. Acorde, você agora se encontra no plano espiritual, Bezerra. Aí chega um emissário da Mãe Maria Santíssima. A Mãe Maria Santíssima, vocês sabem quem é, né? É Maria de Nazaré, mãe do nosso divino e amado Mestre Jesus. Ela manda a sua emissária ir até onde estava, em espírito, aquele que tivera tido a última experiência física como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e disse a ele: Bezerra, olhe pela janela. Eu estou ouvindo muito barulho, muito ruído. Pois então olhe pela janela. Quando ele olha pela janela assim, é como se ele estivesse num estádio de futebol vendo o jogo do Corinthians lá no Itaquerão. Aquele tanto de gente. Estádio lotado. E ele olha aquelas cabeças assim, e ele fala: quem são essas pessoas? Olha, você não sabe? Você não os conhece? São aquelas pessoas que você auxiliou enquanto você se encontrava no mundo físico. Porque Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi cirurgião do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, ele foi prefeito do Rio de Janeiro, ele foi deputado, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. 17 e 18. Ele foi vereador, além de um excelente médico, mas que esse excelente médico exercia a profissão, a atividade, o exercício da medicina, como se fosse um verdadeiro apostolado, como se ele fosse um apóstolo da medicina, em que os seus honorários era secundário para ele. Ele tinha 2 consultórios, um no centro da cidade do Rio de Janeiro e outro na periferia. Adivinha qual que ia mal e qual que ia bem? O da cidade ia mal porque as pessoas não consultavam com ele, mas na periferia estava assim, onde ele não cobrava consultas. Enquanto aquele que o remunerava ia para baixo, o outro só ia para cima, aumentando o número de pessoas. E chega um momento que ele faz uma prescrição médica para um enfermo, e ele fala assim, que não tinha dinheiro para comprar aquele remédio. De imediatamente ele sente na sua mão um brilho diferente, e observa que o seu anel de formatura brilhava de maneira diferente. Ele retira o anel do dedo e entrega para a pessoa, para que ela pudesse comprar o medicamento e aliviar suas dores. E então o Dr. Bezerra de Menezes, vendo aquela multidão, e ele estava sendo esclarecido na lembrança que aquelas eram as pessoas que ele havia auxiliado durante o momento que ele estava no exercício da medicina na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o consultório da cidade só ia para trás, aquele da periferia que não cobrava de ninguém, só aumentava os pacientes ali, enquanto o outro ia diminuindo os pacientes, ia diminuindo, o outro ia só aumentando. Ele exerceu a medicina como um apostolado. Ele teve as suas atividades de vereador, de prefeito e de deputado sem passar a mão no dinheiro público, nos recursos públicos. Ele unificou a doutrina espírita porque no início do espiritismo haviam facções dentro do espiritismo. A facção dos cientistas, 19 e 20. a facção filosófica e a facção religiosa.
E ele ofereceu esclarecimento àquelas pessoas que o Espiritismo tinha e tem esse tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, e que para que a doutrina espírita fosse completa, não poderia desmembrar um grupo. Digamos, a Casa de Caritas é o grupo dos filosóficos, o União Espírita Luz Divina é o grupo dos cientistas, o Cândida Rosa Nascimento é o grupo dos religiosos. Não, que tudo isso deveria ser englobado no mesmo grupo, que todas as casas deveriam ter o seu aspecto religioso, o seu aspecto filosófico e também o seu aspecto científico. E então o Dr. Bezerra de Menezes recebe aquela emissária da Mãe Maria Santíssima, lhe dizendo que ele, por tudo aquilo que ele havia realizado no plano físico, naquela sua última encarnação como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que ele estava apto e, se quisesse ascender-se a outras esferas mais elevadas, que ele tinha conquistado essa felicidade através de tudo aquilo que havia realizado no mundo físico. Então o doutor Bezerra de Menezes abre mão desse privilégio de morar num mundo mais adiantado, num mundo mais elevado, com espíritos mais elevados, e roga à Mãe Santíssima que, se lhe fosse permitido, ele gostaria de continuar vivendo aqui no mundo físico, auxiliando as pessoas, enquanto houvesse um gemido de dor, enquanto houvesse uma lágrima caindo de dor e de infelicidade, de amargura e de angústia, que ele gostaria de permanecer na pátria do cruzeiro para auxiliar essas pessoas. Então, aquela emissária que havia levado esse pedido do Dr. Bezerra de Menezes até a Mãe Maria Santíssima, imediatamente retorna e diz para o Dr. Bezerra de Menezes: por amor ao seu amor que você dedicou às pessoas, a Mãe Maria Santíssima lhe dá a permissão de ficar no mundo físico, aqui na pátria do cruzeiro. Então, amados irmãos, todos nós, quando nós estivermos procurando uma graça na nossa saúde, 21, 22. que nós tenhamos condições de elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, mas também recorrermos a esse bondoso Espírito que comunga da vontade e do pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo as nossas rogativas até Ele, para que permita-nos a cura de nossas sequelas, sendo físicas e sendo também morais. O Dr. Bezerra de Menezes está muito próximo de nós. E então, desta maneira, inúmeros outros espíritos que estiveram morando aqui no planeta Terra, hoje estão morando, às vezes, em outras esferas mais elevadas. Durante o momento em que o Allan Kardec esteve conosco, ele recebe, numa entrevista, um espírito de Júpiter, que nunca havia morado na Terra. Ele nunca havia morado na Terra. E dá uma entrevista ao Allan Kardec. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar essa entrevista. Eu tenho essa entrevista em PowerPoint. E desta maneira, nós precisamos hoje fortalecermos as nossas convicções daquilo que nós acreditamos, compreendendo que a doutrina espírita oferece-nos os alicerces para uma fé inteligente e raciocinada. E essa fé inteligente e raciocinada nos permitirá demonstrarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, permitindo-nos um grau maior de fraternidade entre nós.
E quando isso verdadeiramente acontecer, nós nos encontraremos, mesmo que reencarnados aqui, mas num estágio diferente, onde nós perceberemos que os nossos problemas não nos deixem fragilizados emocionalmente. Porque problemas verdadeiramente não existem, como não existem os milagres. Se nós encararmos que os obstáculos que nós encontramos na nossa vida física são lições. Se nós tivermos essa consciência, Nossa, 10 horas. se nós tivermos essa consciência, nós perceberemos que as nossas dificuldades são lições. E sempre que nós superarmos uma dificuldade, nós nos encontraremos depois delas fortalecidos, revigorados, conscientes, com uma fé mais consistente, com uma fé verdadeiramente inabalável, que é aquilo que nós buscamos. Então não se faz necessário que estejamos desencarnados para nos encontrarmos no céu. Não se faz necessário que nós nos encontremos desencarnados para que nos sintamos nas sombras umbralinas. É o nosso estado de espírito que nos permitirá que estejamos num lugar ou no outro, porque onde estiver o nosso pensamento, é lá que nós nos encontramos. Onde estiver o nosso pensamento, é lá que nós nos encontramos. E assim, nós aos poucos estaremos transpondo esses obstáculos. Poxa vida, mas e quando acontecer que eu não consigo superar essa dificuldade? Quando nós tivermos um problema muito grande, que nós não conseguirmos superar esse problema, o que é que nós faríamos? O que vocês farão? O que eu faria? Ninguém arrisca? Nós nos resignaremos, deixaremos nas mãos de Deus, porque aquilo que eu não posso superar, Deus certamente me dará um consolo, se eu me resignar sem revolta. Se eu me resignar perante uma dificuldade sem revolta, que eu aceite completamente aquilo que eu compreendo naquele momento ser a vontade de Deus, eu estou resignado. E se eu me resignar com aquela situação, eu vou de uma certa maneira esquecer aquilo, porque aquilo está nas mãos de Deus, que eu não posso transformar. Mas enquanto eu tiver força, tiver coragem, tiver fé, eu não deixarei de lutar. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar fazendo a minha parte, mas naquele momento que tudo se encontrar, ou que se encontra nas mãos de Deus, certamente eu vou entregar ao Pai Celestial, para que Ele reorganize tal situação da maneira que deverá ser. Embora talvez o nosso orgulho nos faça sofrer. Talvez o ciúme, a inveja nos façam sofrer. Mas que nós estaremos colocando na mão de Deus, não é uma questão de comodismo, não é uma questão de frouxidão, mas sim quando nós fizermos uma avaliação sincera e verdadeira, que aquilo não depende mais das nossas forças. Exemplo, quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que nós muito amamos, quando isso acontecer, não está em nós. Por que nós nos revoltaríamos contra aquilo que o Pai Celestial determinou? E um pai só escolhe aquilo que é o melhor para o seu filho. Então, passarmos por estas dificuldades, onde os nossos sentimentos, o nosso orgulho é abalado, não é uma questão de frouxidão, mas sim de aceitação, que o Pai Celestial proporciona-nos 23 e o Anderson. da melhor maneira possível o que é melhor para nós. Porque, digam, um pai consciente, um pai equilibrado, vai escolher as coisas ruins para os seus filhos? Não. Deus também não faria isso conosco.
aquilo que nos faz chorar também nos faz crescer. Se hoje nós nos encontramos diante de uma situação que nós sofremos por orgulho, por ciúme, por egoísmo, certamente quando nós tivermos um melhor esclarecimento sobre tudo isso, nós também cresceremos. É como se nós saíssemos da escola e a professora passasse uma lição grandona para fazermos em casa, e nós estávamos doidos de vontade de jogar videogame, assistir o jogo do Corinthians ou do São Paulo, não é verdade? E nós não podemos, porque nós temos que fazer aquela lição, e se nós nos distrairmos, nós não chegaremos no dia seguinte com as lições prontas. A tarefa tem que estar pronta, tem que estar feita, então nós nos dedicaremos àquilo, mas quando termina nós estamos o quê? Cansados, não é isso? Mas nós realizamos aquilo que nós deveríamos ter realizado, que nos foi pedido ou que nos foi exigido. E assim nós superaremos todas as nossas dificuldades. E quando isso acontecer, nós demos um passo muito importante na nossa caminhada evolutiva. Nas próximas provas, nós não teremos mais dificuldades se for numa outra existência, para superarmos. Isso não nos fará sofrer mais, porque o hábito da resignação com inteligência é uma lição que nós aprendemos. É uma lição que nós aprendemos. E por esse motivo, nós saímos fortalecidos. Agora eu sei quanto que é 8 vezes 8. Vocês sabem? 7 vezes 8, vocês sabem também? Hã? Só um pouquinho. Quem estiver, levanta a mão, que eu vou fazer a pergunta, porque eu quero que fale. Quanto que é 7 vezes 8 então? 56. Quanto? 56. Isso, aqui o pessoal da moda antiga aqui, tudo sabe matemática e tabuada, só o pessoal mais novo que não sabe, tá vendo? Que ela não respondeu, você também não respondeu? Porque não sabe. No meu tempo não tinha calculadora, né? Senhor? No meu tempo não tinha calculadora. Não. A calculadora é aqui, ó. É aí na cabeça. Eu tenho uma história, não é vangloriano, mas eu tenho uma história muito inteligente para falar sobre a tabuada na época que eu estava no primeiro ano. Eu saí da roça, mudei para uma vila, cidade pequena. Então, logo, as aulas já tinham começado quando eu entrei. Todo mundo era mais adiantado que eu. Porque já estavam fazendo 30, 40 dias que estava no primeiro ano e eu cheguei naquela hora. Não é para falar que eu sou inteligente não, mas eu entrei na escola no começo de abril e quando era no final de junho eu já sabia ler e escrever tudo. Tudo. E eu tinha um primo que estava na escola desde o começo, os 2 irmãos mais velhos ensinando tabuada para ele. E eu escutando. E vai perguntando a tabuada para ele. E ele não respondia. Aí, teve uma hora que eu falei, eu sei. Então quanto que é? Eu falei. Eu estava lendo aqui, eu estava lendo de gaiato ali. Aí pergunta para ele, vamos supor, 4 vezes 4. Quanto que é, mais José? 16. Dava um cascudo do meu primo. Eu quase matei ele de tanto apanhar. Porque todas as vezes que eles perguntavam que ele não sabia tabuada, que perguntava para mim que eu respondia, eles davam um cascudo na cabeça dele. Ele já estava chorando lá, então eu saí de perto para não fazer ele apanhar mais. Ia matar ele. Interessante que nós encontramos até hoje, né? Toda vez que eu vejo ele, quando eu vou para Minas, eu o vejo lá, né? É só olhar na cara dele, eu lembro disso. Mas eu nunca contei isso para os filhos dele. nunca contei. Seria muita sacanagem, não é isso? Mas você era maldoso, hein? Não, eu era bonzinho. Eu estava mostrando que eu sabia. Ou seja, eu estava pensando, eu estava ali, né? Pergunta não sabe, eu respondo, pá, um cascudo nele. Ah, pergunta não, pá. Eu estava batendo nele até matar. Então, dessa forma, vocês nunca tiveram uma experiência dessa, vocês tiveram? As minhas experiências são ímpares. Então, dessa forma, é assim que acontece conosco. Esse nosso estágio de aprendizado evolutivo, esse estágio sentimental que nós nos encontramos. Então, irmãos, façamos as nossas preces, façamos as nossas vibrações,
que nós tenhamos condições de colocarmos verdadeiramente falando com sinceridade nas mãos da espiritualidade benfeitora, dos nossos benfeitores, nossos anjos guardiões, parte dos nossos problemas, e numa oração sincera pedirmos ajuda. Porque se nós não pedirmos ajuda, é como se nós fôssemos ainda mais orgulhosos do que aquilo que somos. Porque nós estamos sofrendo aqui, não fazemos uma prece, não fazemos oração e não pedimos, não rogamos, não pedimos, não temos uma rogativa para realizarmos com sinceridade, para que recebamos ajuda. Como nós disseram, se o coração que pede é sensato, é sincero, a ajuda surgirá mesmo, vocês podem ter certeza disso. Eu sempre citei, sempre que as palestras nas casas espíritas, embora o tema seja diferente, seja centralizado no tema de preferência que está sendo realizada a palestra, surgem outras variáveis. Então, de uma certa maneira, 30%, 40% das palestras nas casas espíritas são repetitivas. Já me ouviram falando, outros ouviram falando, assim, consequentemente, a grande maioria. Talvez o tema central não é abordado da mesma forma, mas grande parte delas, 30%, 40%, é muito repetitivo. Vai no mesmo círculo. Isso. E desta maneira, é como se nós estivéssemos ligando para o nosso filho que está lá em Paripiranga, na Bahia. Então nós temos um parente que está lá em Paripiranga. Foi longe agora. Fui lá na Bahia. Pensei e já cheguei lá, ó. Veja como é o pensamento. Então eu ligo e falo: oi filho, você está bem aí? Estou. Está tudo em paz, filho? Tá. Você precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? Não, pai, está tudo bem aqui. O que eu vou entender? Que não precisa de nada. Às vezes está sofrendo e por orgulho não quer falar. Assim também somos nós perante o nosso Criador, o Pai Celestial. Ele quer que nós lhe peçamos, mas por orgulho, por vaidade, por descrença, nós não lhe rogamos, nós não lhe pedimos. E não lhe pedindo, não receberemos a graça. Que tenhamos humildade de dizermos ao Pai Celestial: meu Pai, meu Senhor, me perdoa, me ajude, tende compaixão, misericórdia de mim, piedade, Senhor. E nós receberemos de imediato a ajuda que nós necessitarmos. Talvez ela não nos pareça assim de imediato solucionada, como se fosse recebendo 2 notas de 100. Só para comentar, trabalhava numa fraternidade e eu tenho alguns embates com a espiritualidade, quem não quer, esse tipo de coisa. Então lá naquele meu trabalho que eu fazia, eu não queria papo. Porque sempre que eu falava de espiritualidade não dava certo, então não quero papo. E eu fiquei 2 anos mais ou menos ali, fazendo o trabalho e tal. E um dia eu estava tão cansado, sentei lá, né, tudo assim, e falei: o dirigente espiritual daquela casa era um livro chamado Flecha Dourada. Eu falei: essa flecha dourada, muito legal. E o senhor não fala comigo? Aí veio uma voz no meu ouvido, que obviamente era dele. Falei assim: você não queria conversa? Eu te respeitei. Verdade. O livre-arbítrio, que o Pai Celestial não interfere nele, nos oferece uma experiência como essa do César. Ele tem o livre-arbítrio, ele não quis papo, ele afastou. Quando ele pediu ajuda, ele aproximou. É assim que acontece com todos nós. Então, irmãos, sejamos humildes. Vamos rogar ao Pai Celestial ajuda em onde quer que estejamos. No nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Que tenhamos o hábito de fazermos as nossas rogativas, rogando ao Pai Celestial esse amparo, essa ajuda, esse refrescamento mental, onde nós teremos condições de ouvirmos as vozes que surgirão oferecendo-nos um raciocínio para solucionarmos as nossas dificuldades. Veja que coisa maravilhosa. Então,
deixemos bem na nossa cabeça. É o nosso estado de espírito e dos nossos sentimentos que nos coloca tanto nas sombras umbralinas quanto no paraíso. E assim, agradecidos aos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós agradecemos também aos nossos benfeitores amigos que orientaram as nossas palavras, o nosso raciocínio, a fim de esclarecermos aos irmãos aqui presentes, físicos e desencarnados. E assim nós dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.